Olá, boa noite. Oi, Tá Rosana. me vendo? Tô Boa te vendo, noite. ouvindo bem. Legal, ótimo. Então, 20 horas, vamos começar. Boa noite para quem está assistindo. Espero que tenham tido um bom feriado aí. Estamos começando mais um Espiritualizando. O objetivo dessa nossa live é conversar sobre espiritualidade, buscar o espírito nas coisas, nos fazeres, nas pessoas. Eu sou Sim. Luiz Saporetti, sou médico, sou geriatra, paliativista, psicoterapeuta. E hoje eu tenho aqui o prazer de ter comigo a Rosana. O seu vídeo ficou escuro, Rosana, agora. Peraí. Você... Melhorou? Aí, opa, agora tá bom. É A engraçado Ros... que para mim eu não apareço, mas eu prefiro não me ver, acho melhor. Tá bom, ótimo. Eu não sei se E, eu fico no meu celular, mas e você está vendo, né? tá, eu tô vendo sim. Se Tá. você conseguir inclinar um pouquinho, eu vou te ver melhor, que você tá um pouco fora de centro. Isso, subir um pouquinho. Aí, ótimo. Melhor? Ficou bem melhor. Tá. Pronto. Então, a Rosana é massoterapeuta integrativa. A gente se encontrou há muito tempo atrás, né? Acho que uns 20 anos atrás, né? Não, uns 15, 15. 15. Por aí. E ela desenvolve um trabalho muito bonito na parte da massoterapia, integrando outras técnicas e tal. E aí eu convidei hoje, então, para a gente trabalhar um pouquinho essa questão da espiritualidade que vem através dessas práticas. E aí eu queria abrir, agradecer de novo você por ter aceitado o convite, e aí abrir para você contar para as pessoas um pouquinho, para quem não te conhece, de você, do seu trabalho, como que é. Eu estava aqui pensando por onde que eu começo, né? A gente costuma falar que eu faço isso, eu sou a profissional disso, né? E a gente Uhum. esquece de falar quem a gente é fora do nosso trabalho, né? Sim, Então, eu acho importante todo mundo saber que a gente não é só trabalho, né? A vida da gente está fora da profissão. Então, assim, eu sou a Rosana Aguilera Interades, sou mãe de duas filhas, moças, mulheres, daqui a pouco você é avó. Tô já? assim bastante. Já. Eu tive filho cedo, sou Olha, esposa também, casada com o Vitor, que eu acho que está assistindo a gente. Então, estou muito feliz que eu vou ser avó. Estou num momento bem interessante da minha maravilhoso. vida. É, vai ser um neto Covid até final do ano, né? Foi feito em 2020 e vai nascer em 2020, em dezembro. Olha, É, e assim, sou de uma família de 6 pessoas, meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos. Eu sou a única filha mulher e tenho meus irmãos espalhados, dois irmãos espalhados fora do Brasil e um só que mora aqui no Brasil. Mas nós temos uma ligação muito forte, eu com esses 3 irmãos, e tenho muito orgulho da minha família, uma família muito, muito especial. Além da minha família e dessa vida pessoal que eu falei, né? Eu me formei em propaganda e marketing, sou da área de comunicação social. Me olha, formei, trabalhei com propaganda e marketing até meus 28, 29 anos. Interessante que com 28 anos, que é na antroposofia, né, tem o estudo da os biografia setênios. humana, os setênios, é exatamente com 28 para 29 eu tive um insight, uma necessidade de sair daquela coisa do sistema de trabalhar em empresa, né? Eu trabalhava com marketing, no departamento de marketing, na área de comunicação, e resolvi resgatar algumas coisas que ficaram na época da adolescência e da infância, que tinham a ver com a massagem. Porque meu pai tinha estudado massagem num determinado momento da vida, meus irmãos faziam judô, e a gente se fazia massagem em casa, porque fazia parte do judô, a gente brincar de se massagear. E eu também fui educada muito com esporte. Eu fiz balé,
Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz natação, eu fiz um pouquinho de judô também com os meus irmãos. Meu pai me colocou lá no meio do tatame para aprender um pouquinho de defesa pessoal. Então, esse contato que eu tive com o meu corpo, desde menina, pelo tipo de educação, fez com que eu gostasse de trabalhar com o corpo. E quando eu estava nessa fase dos 28, que eu estava resgatando quem eu era e o que eu gostava de fazer, eu fui atrás de um trabalho corporal. Eu não queria fazer faculdade de novo, porque eu já tinha terminado a faculdade de comunicação, e pensei o que eu podia estudar que tivesse ligação com o corpo, mas que não fosse faculdade. E aí eu conheci na época uma pessoa que eu acho que até entrou aqui para assistir, a Lilian, e a Lilian que fazia um trabalho com o campo áurico. Naquela época eu nem sabia o que era aura. Ela fez um trabalho maravilhoso em mim, de toque no meu campo energético. Eu fiquei muito impressionada com o trabalho dela sobre o campo energético. E quando terminou o atendimento dela, eu falei, meu, o que é isso? Eu quero aprender isso que você faz. Aí ela falou, tudo bem, eu estou montando um grupo, eu vou te ensinar o que são chakras, o que é cor, como que a cor influencia no corpo físico. E, enfim, eu fiquei tão encantada, só que ela falou o seguinte, para você trabalhar com o corpo espiritual, o corpo energético, você precisa conhecer o corpo físico. Corpo físico. E aí eu pensei, o que eu podia estudar que não precisasse ser faculdade? E aí eu fui atrás daquela história do meu pai fazer massagem, dos meus irmãos brincarem de fazer massagem, e fui resgatar essa ideia de repente, eu me tornar massagista. Naquela época, a gente não falava massoterapeuta ainda, não era assim bonito. Não era bonito assim. A gente falava massagista. E a gente tinha um pouco de vergonha de dizer que era massagista. Porque você sabe que tinha, e ainda tem, uma conotação bem negativa, dependendo para quem você fala o teu trabalho, né? Sim. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, sabe, eu queria muito estudar massagem, né? Eu achei que ele ia me dar a maior bronca, porque afinal ele investiu para fazer uma faculdade e tal, né? Aí ele falou, não, filha, eu acho muito legal que você vá estudar massagem, só que eu acho você muito magrinha, muito fraca, você não vai ter a força para ser massagista. Eu falei, não, pai, fazer massagem não precisa de força. Acho que meu pai imaginava aquelas alemãs, sabe? Fortonas, lembra Fortona. Gordonas, né, que amassavam com força, então. E aí, o meu pai deu maior apoio na época, ele ficou muito orgulhoso, na verdade, quando eu falei que eu ia estudar massagem. E isso me surpreendeu, porque naquela época, o meu pai teve uma educação muito machista, e ele achava muito, teoricamente, ele acharia estranho a filha dele ser massagista, né? Mas ele me deu muito apoio. Meu marido também me deu muito apoio, surpreendentemente. Ele me deu auxílio em todos os sentidos para que eu pudesse me tornar uma massoterapeuta. Então foi assim, eu comecei nessa fase aí, 28 para 29 anos. Hoje eu estou com 57, então já tenho uma boa caminhada, são 26 anos de massagem. Eu descobri que era a minha missão, uma das minhas missões era tocar, né? E aí tem toda a minha história de começar com massagens orientais. Estudei primeiro massagem chinesa, aprendi tudo sobre a filosofia taoísta, né, a medicina chinesa. Depois eu entrei na medicina ayurveda, que é apaixonante. E a minha mão, ela ia naturalmente pelo deslizamento ayurveda, interessante. Em vez de ficar apertando pontos, como é o shiatsu, como o tuiná. O tuiná eu ainda gostava, mas a massagem ayurvédica era que batia mais forte no meu coração, né? E fiquei muitos anos trabalhando no chão, num colchão no chão. Sim, foram 14 anos, né? Foram 14 anos de massagem ayurveda do tipo yoga massagem, que tem alongamentos no meio da sessão.
Aí fui, quem estuda massagem, Luiz, acho que como todas as profissões, a gente sempre está buscando novas formas de tocar, porque cada pessoa tem um jeito de receber o toque, né? Tem pessoas que gostam de toques fortes, como o do shiatsu, e tem pessoas que gostam de toques mais delicados, mais suaves. Então aí eu fui procurando técnicas que agradassem as mais variadas necessidades das pessoas, porque nem todo mundo é igual, né? Perfeito. E aí eu fui procurar terapias ocidentais também. Aí eu fui procurar a terapia crânio-sacral, que não é uma massagem, ela é um toque sutil nos ossos duplos do corpo. Depois eu fui estudar liberação miofacial. Perfeito. Tanto crânio-sacral como miofacial eu estudei nos Estados Unidos. E um pouquinho mais para frente, já mais madura, já quase com 40 anos, eu estava tendo muitas pessoas na família com câncer. Pelo lado materno, eu tive uma avó, uma tia, depois outra tia, depois avô, enfim, todo o lado materno, por parte da minha mãe, né? Muita gente com câncer, e essa doença, ela me assustava demais. Sim. E para o massagista, para o massoterapeuta, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a orientação que nós tínhamos era: quem tem câncer, você não toca. Era contraindicado. Tinha isso. E isso que nos anos 80, anos 90, sim, até recentemente se ensina que não se pode tocar. Tinha-se um medo de que pudesse espalhar, né? Exatamente, a provocar uma metástase. E aí, pelo fato de eu falar inglês e assinar uma revista de massagem americana, eu tive a chance uma vez de receber uma massagem da minha área, onde a capa da revista era uma mulher que tinha feito uma mastectomia dupla. A capa era linda, um sorriso lindo da mulher, a coragem da mulher se expor na capa de uma revista com um corte aqui, outro corte aqui, e estava escrito: massagem para pacientes com câncer, em inglês, né? Aí eu falei: caramba, como assim, né? Que isso? Quem que está tocando o paciente com câncer? Eu quero saber, né? Aí eu engoli a reportagem, devorei, vi quem era a professora que tinha feito a reportagem, entrei em contato com ela via e-mail, escrevi com a maior cara de pau, falei: quero saber se você dá curso, quero ir aí, né? No tempo que não tinha WhatsApp, não tinha nada, mal tinha, nem sei como é que chamava, antes do Skype. E-mail, né? E-mail. Escrevi e ela me recebeu muito bem, ela não ficou me questionando se eu tinha diplomas, grandes certificados, foi uma pessoa assim muito aberta e ela falou: sim, você pode participar de um curso, eu vou dar num hospital, no Oregon. E aí pedi apoio para o meu marido, eu falei: você me apoia para eu fazer essa viagem? Ele falou: sim, eu te apoio, vai ser legal. Eu achava também que ia ser um diferencial no Brasil, já que ninguém fazia, né? E eu queria enfrentar o câncer de frente, sabe? Eu acho que esses meus medos de menina, de ver minha família com câncer, de uma certa forma também foi uma forma de eu lidar melhor com essa história de família que eu tinha atrás, né? E começou assim. Foi assim que mais ou menos a gente acabou depois se conhecendo. Isso, porque foi nessa época, provavelmente. Ano 2002. Isso, 2002 você estava no Einstein, né? Você era médico na oncologia e você estava querendo introduzir cuidados paliativos no hospital. Isso mesmo. Não era isso? E aí você estava chegando junto também. Eu estava chegando, eu fiz a apresentação do projeto no Einstein, né? Eu me ofereci para fazer massagem em vários diretores do hospital, porque eu queria oferecer para os profissionais de saúde, e devagarzinho eu ia tentar conquistar o hospital e a confiança do hospital para chegar nos pacientes. E foi uma experiência maravilhosa, eu acabei conhecendo uma fisioterapeuta, porque foi no setor de fisiatria que me abriram as portas para eu poder fazer o trabalho com você e os outros médicos, né? Então, lá foi muito bom. Na época, a chefe da fisiatria me respondeu que ela ia levar o projeto para a diretoria do hospital e acabou não acontecendo, né? E aí eu fui bater na porta de vários hospitais, eu fui no AC Camargo, eu fui no Hospital Cruz Azul,
Eu estava muito segura do que eu ia oferecer. Mas eu acho que eu não tinha ainda, na época, a noção, eu era muito ingênua de achar que era só bater na porta de um hospital e falar, ah, fiz meu curso nos Estados Unidos e que fosse fácil, né? Sim. Mas esse processo foi um processo muito legal de aprendizado até eu chegar no Emílio Ribas, que foi o hospital que realmente abriu as portas para mim através de um congresso de humanização hospitalar. E foi lá, Saporete, que eu aprendi o verdadeiro significado de tocar, tá? O tocar o corpo sagrado, né? Não que antes eu já não... Fala. Não, então, esse é um ponto interessante, né? Porque o toque, ele tem uma dimensão de profundidade que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como que é isso, que você percebeu quando você começou a atender lá no Emílio Ribas? Como que é isso? Eu vou falar um pouquinho antes. Na verdade, quem trabalha com toque há muitos anos, eu já estava, o quê? Há uns 14, 15 anos fazendo massagem, né? A massagem, ela te põe num processo de conexão com você mesmo e com quem você está trabalhando. E se aquele que está recebendo o toque, ele estiver aberto para receber o toque, você cria uma conexão, uma unidade muito profunda. Se tem um silêncio da dupla, né? Eu estou atendendo e a pessoa está lá em silêncio recebendo, esse silêncio permite um processo meditativo profundo, né? Então a sessão, ela entra em várias camadas, né? Isso acontece, como eu disse, se os dois, tanto o terapeuta quanto quem está recebendo o toque, estão abertos, estão nessa relação horizontal, né? E de confiança. Tem que haver confiança, como eu acho que tem que haver entre o psicólogo e o seu cliente, né? Isso acontece em todas as relações terapêuticas, eu acredito. E o toque, ele tem um conteúdo a mais, porque você está tocando a intimidade do corpo de uma pessoa. Sim. Né? A pessoa, primeiro que ela está quase nua, ela está de calcinha e sutiã, ou de cueca, ou de bermuda, tá? Eu vou tocar direto na pele. Que está cheia de receptores nervosos, né? Várias antenas estão ligadas lá. E a pessoa, o que ela tem também de passado do toque, como que ela foi tocada antes pela mãe? Pela mãe, pelo pai, pelo parceiro, pela parceira, pelos colegas, se ela foi tocada, tem gente que nunca foi tocado, né? Então, a história particular de cada um de ser tocado é muito íntima. Então, na hora em que eu chego para tocar, eu tenho que entender que aquele corpo, ele tem uma história por trás. É como se fosse um corpo biográfico que você está tocando. Ali tem um monte de coisa atrás. Isso. E sabendo disso, o terapeuta, ele não basta conhecer a técnica. Não. Né? O Osho, que foi um dos grandes mestres do meu trabalho, quando eu estudei massagem ayurvédica, ele dizia, aprenda todas as técnicas e depois esqueça-as. Porque o que realmente importa é o que está incorporado dentro do profissional de toque. A gente aprende muitas técnicas ao longo da carreira, da trajetória, sim, mas hoje a minha mão, ela vai sozinha e eu também tenho esses receptores nervosos muito apurados na pontas dos dedos. E isso faz com que eu sinta, eu perceba o que aquele corpo está precisando naquele momento, né? Então, assim, é diferente tocar em consultório particular, numa sala que a pessoa está protegida, né? Estou eu e ela, eu crio um raporte, eu faço uma anamnese, eu converso antes, né? E eu entrar dentro de um quarto de hospital, que às vezes tem alguém do lado do lado, né? Ou entra enfermeira, entra médico, entra algum auxiliar para aplicar alguma medicação. Quer dizer, eu não tenho essa intimidade e essa liberdade e privacidade que um consultório particular me dá. Então, isso fez com que eu me adaptasse e tentasse me fechar numa cúpula com aquele paciente do hospital. Que é uma coisa muito louca. Eu não sabia que... Ninguém me ensinou isso. Acontece. É como se você entrasse numa bolha e eu estou inteira com aquela pessoa e aquela pessoa está comigo.
entendeu? E outra coisa diferente, tocar num consultório, eu vou usar vários tipos de dosagem de toque. Posso apertar em alguns pontos e ser suave em outros, finalizar com toque na cabeça. No hospital, ainda mais numa pessoa que tem câncer ou uma doença que deixa ela muito fragilizada, tem que saber muito bem o que não fazer. Sim. Tem que ter muito bom senso na hora de tocar. Tem que ouvir o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Tem que avisar. Você tem que ser... como fala a palavra? Ela tem que saber o que você vai fazer. Olha, eu vou começar pelo teu pé. Porque ela está com o corpo todo em alerta. Está exposta, né? Está vulnerável. Aquilo que eu estava falando, a situação de quem recebe massagem é uma situação horizontal. E quem está fazendo está vertical. É uma posição de força. Sim. Né? Quem está deitado está vulnerável. Então, tudo isso são informações que quem está tocando, seja no consultório, seja no hospital, tem que lembrar a vulnerabilidade do outro, né? E o respeito que tem que ter, então, na hora de proteger aquele corpo, cobrir, não deixar o corpo exposto. Só expõe aquilo que realmente vai precisar ser tocado, né? Isso é o que eu costumo ensinar quando eu dou aula também, né? Essa preocupação com o corpo que está lá e cuidar do outro como eu quero ser cuidada, né? E nessa conexão com o corpo físico, ela é bilateral, né, nessa situação que você está colocando ideal, mas você deve perceber conexões de outros níveis naquele momento, e até acho que os pacientes possam até expressar isso para você em algum momento. Isso acontece com frequência? Eles expressarem percepções que não são necessariamente físicas, né? E abrir possibilidades outras. Sim, essa é uma experiência. Eu acho que o meu trabalho, o trabalho do terapeuta corporal, do massoterapeuta, ele acaba indo para a espiritualidade justamente por esses fenômenos que a gente não sabe explicar. Quando existe o silêncio, a dupla está em silêncio e a pessoa que está recebendo entra nesse processo de meditação ou relaxamento profundo, podem acontecer muitas coisas. Existem situações em que a pessoa chora. Existem situações que a pessoa gargalha, dá risada, lembra de coisas. Depois eu vou te contar alguns exemplos. Existem situações que a pessoa vomita. Nossa! Já aconteceu da pessoa vomitar. Ou porque eu peguei algum ponto que veio alguma convulsona, né? Dependendo da técnica que eu estou usando, pode vir à tona memórias que estão relacionadas ao toque na fáscia, no tecido conjuntivo. Porque a fáscia, ela tem memória celular. É nela que fica gravado tudo que tem de trauma do corpo. Desde o trauma do próprio nascimento, quanto um corte, um acidente de carro, o teu pescoço fazer um movimento de chicote num acidente que a cabeça faz assim, a fáscia, ela fica traumatizada na cervical, mas ela vai pegar toda a coluna e pode chegar até o pé, porque a fáscia, ela é um tecido único, tridimensional, que pega órgão, pega tudo. Então, vou te dar um exemplo simples. Uma vez, eu fui fazer uma tração na orelha de um paciente. Eu fiz uma puxadinha para fora. Essa tração é uma tração de liberação miofacial e de terapia crânio-sacral para soltar as fáscias relacionadas à região mandibular. Quando terminou a sessão, o meu cliente falou, na hora que você puxou minha orelha, veio imediatamente uma memória da minha professora na escola puxando minha orelha. E eu não lembrava mais disso. Só que na hora que você pôs a mão na orelha e puxou, eu me lembrei dela e me veio uma irritação profunda. Mesmo você fazendo muito suave a tração da orelha. Porque a tração que eu faço tem um suave. Muito sutil, tem um jeito certo de puxar para fora. E no lóbulo, tem um jeito bem certinho. Mas na hora que eu pus a mão na orelha,
a fáscia que ficou com o trauma da puxada da professora fez ele lembrar dela na mesma hora. Então, se eu puser a mão numa mulher que sofreu um abuso, vamos supor que eu pus a mão na região do baixo ventre dela, ou nos ossos do quadril, ela pode acontecer de começar a chorar imediatamente. E eu vou ter que esperar o momento dela liberar o que ela precisa liberar, né? E aí ela conta se ela quiser. Eu não entro se a pessoa não quer entrar no assunto, né? E é quase uma conversa em silêncio, então, né? É. Através E do toque, você vai é, percebendo e você vai dando tempo para o corpo sim, reagir. Ou seja, essa conexão tem que estar muito afinada, né? é. Eu ouvi o bate-papo que você teve com a bailarina Tá ouvindo a na gente última. aqui, a Cláudia? Isso, eu ouvi. Ela citou a Martha Graham. Eu também já fui bailarina, eu também gosto da Martha Graham. E ela fala uma coisa muito legal. Ela diz assim, o corpo diz o que as palavras não podem dizer, né? Então, quando você está sentado com um terapeuta falando, é uma coisa. A hora que você está deitado e o terapeuta toca o Põe teu a mão. corpo, não tem como. O corpo fala mesmo. É impressionante como o corpo fala e vai da experiência do terapeuta interpretar e depois Modular, checar. né? E modular É, também, né? tem que modular o que ele está sentindo e também sentir intuitivamente se ele deve tocar naquele ponto nevrálgico daquela pessoa naquele momento Naquele ou não. momento. É. Aqui, Então, até muito sutil. a Zília está comentando aqui, a percepção e a intuição são ferramentas, então, fundamentais. Né? Tem a parte que é perceptiva, que vem junto com toda a técnica e tal, mas tem um grau de intuição, de insight que deve ser muito presente, né? Tem que ter, e a gente vai afinando isso com o tempo. Eu não confiava muito nisso no Não? começo, eu não confiava na minha intuição. Eu achava que era, mas eu Né? não botava muita fé em mim, sabe? E hoje eu vejo que realmente é a prática É a mesmo. prática. E hoje eu me entrego para a experiência do toque. E é muito mágico, é muito, muito bonito. Por isso que eu estou há tantos anos. É uma coisa Sim. apaixonante essa profissão. Na mesma pessoa, eu posso tocar ela todos os dias vai ser uma sessão diferente. É como se eu pintasse um quadro, uma pintura, Uhum. diariamente. A sensação é como se eu fosse uma artista e cada dia eu estou pintando um quadro diferente da mesma pessoa. Entendi. Entende? Porque as pessoas não estão iguais de um dia para o outro, Sim. né? E no hospital também acontecia isso. Às vezes, um paciente, ele queria ser tocado de manhã, ele avisava a enfermagem, olha, se a massagista vier, eu Eu, quero. depois, Hã? passou. Aí eu ia lá, aí o Passou. cara estava dormindo, ou ele falava, não, agora eu não quero, estou com dor. Enfim, a gente muda muito, o ser humano é muito complexo, né? E tem que ter essa percepção para sacar a hora que deve fazer, o que não deve fazer. É menos técnica e mais sensibilidade mesmo, sabe? E isso vai afinando a tua espiritualidade, porque tem coisas numa sessão de massagem que acontecem que não tem explicação. Conta um pouquinho, assim, o que está dentro aí no domínio do mistério que eu tenho a impressão que, assim como na terapia verbal, você está entrando num universo de símbolos, de ideias que é imenso e que você não conhece, né? A gente parte do pressuposto na terapia que a gente não conhece o que a gente está ali na frente. Tocar um corpo também você não conhece, é um corpo singular. Então, nesse domínio, deve ter um espaço muito grande para a experiência do mistério, né? É. Como que é isso? O mistério é que é o grande barato, né? Eu já, Ótimo. eu já tentei entender o mistério. Inclusive, por exemplo, a morte é o mistério, certo? É o maior dos mistérios. E eu cheguei à conclusão, eu já vou responder o que você falou, tá? Mas falando da morte, eu já cheguei à conclusão que se nós soubéssemos
que a morte é boa, que é legal morrer, como muitos que tiveram experiências de quase morte relatam. Eu adoro ouvir o relato das experiências de morte, porque elas são maravilhosas, a grande maioria. Se nós tivéssemos certeza, todos os seres humanos, que morrer é bom, imagina o que iria acontecer com a raça humana na sua primeira dificuldade. Se ele não tivesse dúvida, né? Ele ia se matar. É ou não é? Já Faz pensou sentido. nisso? Se nós soubéssemos com certeza que nós vamos ter uma vida seguinte, que nós vamos continuar num outro corpo, um monte de gente já teria tirado a própria vida nessa pandemia. Eu sei que muitos já tiraram sem saber o que vai acontecer. Mas se a gente tivesse a certeza que morrer é legal, a gente não estava mais aqui. Porque viver não é uma brincadeira. Viver é um desafio danado, né? Então, eu acho que o mistério é o grande barato do que acontece dentro de uma sala de massagem. Porque são coisas que a gente não tem controle, por isso que é legal. Eu já tentei explicar cientificamente as minhas experiências na sala. Eu já vi ser extraterrestre na minha sala. Meus pacientes já viram seres espirituais dentro da sala que eu não via. Anjos. Muita gente me diz que a minha sala é cheia de anjos. Eu tenho uma crença que eu criei na minha cabeça de que quem passa na porta do meu consultório foi trazido por um anjo que conversou com o meu anjo. Olha que louco. Ou seja, é como você dá uma explicação para esse mistério. Tipo assim. Eu fico achando. É uma explicação que eu acho e que eu acredito. Acredito mesmo. Assim como quando eu entro num avião, eu imagino que o avião está sendo segurado por uma mão gigante, divina, e que vai pousar o avião, porque para mim isso me acalma. É a forma como eu uso para eu me tranquilizar, né? Então, quando eu estou atendendo, o que aconteceu aqui uma vez? Eu estava fazendo uma sessão de terapia crânio-sacral e eu estava fazendo uma tração no braço. Olha, não era na orelha, dessa vez foi no braço. Eu estava puxando o braço de uma pessoa para alongar a região de ombro e os tecidos da fáscia que tem aqui nessa região. E eu puxava. Normalmente minhas sessões, elas têm música de fundo. Músicas que ajudam a entrar num processo meditativo. A música ajuda principalmente para mim a fazer o meu trabalho. A música é o meu instrumento. Ela te coloca no lugar, né, para fazer a terapia, né? Isso, ela faz parte do meu trabalho. Para você. Isso, eu entro no centro, no foco, para começar o meu trabalho. E eu boto músicas específicas para o meu trabalho. E uma vez eu estava puxando, tracionando esse braço dessa cliente, fiz a sessão. Quando terminou, é muito comum, depois que termina as sessões de crânio sacral, porque como é muito profunda essa técnica, porque a gente mexe em vários corpos na crânio sacral. Você mexe no corpo físico, mas você mexe no corpo energético, no corpo elétrico, no corpo espiritual, você mexe em tudo, é muito forte. E essa mulher, quando terminou, ela falou: Rosana, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê? Eu fui parar dentro do meu braço, eu vi como eu estava por dentro. Aí eu falei: como assim? Né? Ela falou: eu vi como era meu braço, eu comecei a ver as estruturas do meu braço, eu vi meu osso, eu entrei dentro do meu corpo. Eu não sabia que a terapia crânio-sacral poderia provocar uma experiência dessa, né? Aí eu pedi para ela me explicar mais. Ela falou: Rosana, na hora que eu me dei conta que eu estava dentro do meu braço, eu perdi a conexão e aí eu saí, né? Ou seja, no momento que trouxe para a consciência cognitiva, interrompeu. Aí ela saiu. E ela disse que foi incrível a experiência. E eu falei: eu não sabia que a terapia crânio-sacral provocava isso. Um pouco tempo depois, eu fui levar um paciente meu que tinha medo de morrer para participar de umas palestras do Wagner Borges sobre projeciologia, que é aquela técnica de aprender a sair do corpo. Você já ouviu falar, né? Projeção astral. Sim. O Wagner Borges é um grande mestre de projeção astral aqui no Brasil. Ele foi discípulo do Valdo Vieira, já é falecido. Esqueci o nome todo, acho que era Valdo Vieira. E o Wagner estava dando um curso sobre o que é sair do corpo, como que a gente se projeta fora do corpo. O que o Wagner ensinou?
Quando a gente sai do corpo para dormir à noite, que a gente sente aquele corpo, parece que o corpo está, quando ele vai encaixar, parece que você vai cair da cama. Sabe aquela sensação de, Sim, que parece que você dá um tranco aquele na cama? saltinho. Esse salto, segundo a projeciologia, é o salto do corpo energético encaixando no corpo físico, tá? E por onde que você é puxado? Você é puxado por 2 pontos na coluna, pelo osso sacro e pela base do crânio, que é o Que são occipital. exatamente os pontos da crânio-sacral, né? Exatamente os pontos onde eu estava na mulher. E aí, o que que acontece? Quando você é vivo, esse cordão que te segura no corpo energético, ele fica frouxo, ele fica relaxado na hora da sessão, e a pessoa sai do corpo. Ela sai do corpo físico e ela fica planando no corpo, sobre o corpo. Mas tem uma técnica da projeção astral em que você consegue entrar dentro do próprio corpo. Foi o que aconteceu com essa mulher de uma forma Ah, espontânea. espontânea. Ela entrou no próprio corpo porque o ponto de sacro e o ponto de occipital estavam soltos, relaxados, o cordão de prata estava frouxo e ela acabou, sem querer, indo parar no braço porque era onde eu estava puxando. Onde ela estava. Ah, e ela foi parar, ela disse que se viu numa praia, deitada, com o braço bem comprido, sabe? Foi E muito interessante. para mim fica interessante pensar, independente da explicação, pensar assim, o que que isso representou para essa mulher dentro do processo dela, né? Você tem essa informação? O que que isso representou para ela? O que trouxe isso para ela? Eu trouxe. Eu não sei lembrar agora, porque faz Não muitos lembra? anos disso. Ela foi minha cliente muitos anos, muito. Ela vinha toda semana e eu nunca me esqueço, porque como foi a primeira vez que eu tinha tido uma experiência daquelas, né? Eu tive muitas outras. Eu tive experiências que a sala ficou esfumaçada, eu não sei, parecia que estava tudo com fumaça e não era fumaça, como se eu estivesse É, numa outra é, dimensão, outro então, plano. porque para mim é interessante perceber isso, né? Tipo assim, aquela experiência, a pessoa vai atribuir um significado para ela, né? E pelo que você está falando, é um significado bom, né? Ela falando de eu estava dentro do meu corpo, me pareceu na tua fala uma expressão de algo bom. É como se Ela eu adorou. tivesse entrado ali na questão É. e talvez resolvido. Ela achou Isso, incrível a experiência. e Se isso ver dentro do corpo. E isso cria uma experiência de um significado fantástico, né, para a pessoa, de É, cura, é. né, de healing, né, a Sim, gente fala, né? sim, sim. Tive muitas outras coisas. Olha, Saporete, dá para escrever um livro de tudo que eu vivi no Emílio Ribas também. Histórias Sim, fantásticas, com toques tão suaves, sim, como eles podem ser tão curadores. potentes, né? A Zília É, está perguntando aqui uma coisa que eu achei interessante, olha só. E como é a recuperação desse estado sensível quando acaba a sessão? Como que é o sair disso? Porque você entra nessa relação, nessa conexão tão profunda, a pessoa pode, inclusive, ter experiências que não são meramente físicas, né? E com significados diversos, né? Me parecem bem positivos. E aí depois, como que é o sair para voltar lá para pegar o carro? sim. Quando termino a sessão, eu ponho a mão no coração da pessoa, eu toco a mão muito suavemente no peito e a pessoa percebe que acabou a sessão, eu deixo ela, daí eu toco, eu vou retirando a mão muito suavemente do cardíaco, né? Eu faço a desconexão da minha mão no corpo da pessoa, ela percebe que não tem mais nada, pondo a mão nela, Uhum. muito sem o corpo fazer assim, né? Flutuar, parece que não tem cama, é como se o corpo tivesse deitado no ar. Isso é muito comum Hum, quando entra no estágio profundo de relaxamento. E a pessoa, aí eu vou dizendo, eu vou conduzindo a pessoa, olha, vai abrindo os olhos no seu tempo, devagarzinho, volta quando você sentir que tem que voltar, sente os pés, mexe ou as seja, mãos, você vai fazendo, trazendo ela de volta para a consciência do e para o momento corpo físico, presente, do para a corpo que está materialidade. ali, da materialidade. Exato. Porque ela sai do corpo. As pessoas saem do corpo.
E elas entram num outro estado. E aí eu vou trazendo ela para o corpo físico de novo. É um estado alterado de consciência, no fim, né? É. É um estado alterado se for uma proposta terapêutica para isso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho trabalhado menos com essa forma de atuar. Hoje eu trabalho muito focada, engraçado, eu fui ficando mais mecanicista, né? Como assim? Porque eu fui saindo um pouco desse plano espiritual e hoje eu estou muito na matéria como profissional. É interessante falar isso para você. Mas e qual que é o sentido que você vê nisso? Assim, por que agora esse foco é mais no... Porque também é importante, né? Assim, tem Claro. questões que são físicas, né? Mas como que Porque você as está pessoas chegam vendo? com muita dor, as pessoas Dor. chegam com dor, dor física nas costas, e eu quero aliviar aquele sofrimento da dor. Eu era antigamente uma terapeuta que trabalhava de uma forma muito mais holística. Uhum. Hoje eu acho que Mas, eu fui ficando, eu acho que eu fui encurtando. Falando com você, contando a minha trajetória para você, eu vejo que eu não faço mais tudo isso que eu fazia. É olha, interessante falar isso. É, mas por outro lado, Rosana, tem uma coisa que você está falando que dentro do campo da espiritualidade e cuidados paliativos uma coisa que eu sempre falo, que assim, não adianta você ir para o espiritual se a pessoa está morrendo de dor física. é, é. Então, tem uma super função espiritual no momento que você vai lá, põe a sua mão e tira a dor física. Aham. Você permite ela poder ir para outro lugar e eu acho que isso deve acontecer, não deve? Mesmo assim? Acontece. Existem outros mistérios, porque a pessoa chega com uma super dor, eu uso uma determinada técnica, ou eu faço muito pouco e a pessoa sai sem dor. Sai sem dor. Eu não sei o que que é. Não sei se é a técnica, se deu certo, se rolou uma simpatia entre eu e o paciente. Eu não sei o que que é. Eu sei que hoje o meu prazer é ver a pessoa entrar com dor e sair sem dor, né? A dor emocional, se a pessoa continua o processo de trabalho semanal, eu consigo entrar. Acontece que as pessoas não estão mais vindo para um trabalho contínuo. Elas querem Então, resolver aquele problema. elas querem resolver aquela dor e tchau. Tchau. Eu, eu acho que tem a ver com isso. Eu A acho que eu não demanda, né? tenho mais a oportunidade de me aprofundar no plano emocional, energético e espiritual daquela pessoa mais. Como a gente tinha antigamente, que as pessoas vinham mais vezes no consultório, né? Eu Deixa eu acho que é pegar aqui isso. alguns comentários aqui. Se a live vai ficar gravada no IGTV e vai ficar no YouTube também da Inspíritos, tá? Ah, Para que quem quiser ver legal, depois. joia. Tem uma pergunta aqui da Veni. Como separar espiritual com o físico, né? A gente falou um pouquinho aí desse teu foco agora, mas é um pouco isso, né? Como é que você vê? Não tem como separar, Veni. Não tem como separar. Quando vem uma pessoa te procurar para o toque, vem o pacote todo, né? Meu pacote todo. O terapeuta tem que saber isso. Só que às vezes a pessoa, numa primeira sessão, ela ainda não está pronta para abrir tudo que ela precisa abrir. Foi o que eu acabei de explicar. Como a gente não consegue mais que as pessoas venham numa sequência de 3, 4, 5 sessões, pelo menos, eu não tenho como adentrar a intimidade de alguém e entrar numa coisa tão íntima que é a espiritualidade ou o momento de depressão que a pessoa está passando, se ela não me dá oportunidade para isso. E se ela está com uma dor física, eu primeiro cuido da dor física, né? Sim. Agora, para mim, não tem separação. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo espiritual, é um É tudo pacote junto. só. Tudo Ah, junto. Você tem olha, isso também, Luiz? então, eu acho que a separação é meramente para a gente tentar entender um pouco alguns fenômenos e tal, mas no final tá tudo junto, né? Eu acho que É, é uma coisa muito das técnicas ocidentais, essa coisa de separar, né? é, Enquanto nas técnicas orientais você vai ver toda a questão junta, né? Não tem uma coisa separada da outra, elas trabalham juntos, eu tenho essa impressão. A Roberta está perguntando aqui, falando, ó, que lindo o seu trabalho, como é o seu autocuidado
e a sua entrega ao receber a massagem. Ai, Muito olha, interessante. uma ótima pergunta. O mais bonito da massoterapia foi aprender a me cuidar. Isso é uma coisa que foi fundamental, porque eu não era uma pessoa cuidadosa comigo. Eu sempre fui muito cuidadosa com os outros. Eu sou canceriana, né? E o canceriano, ele tem uma coisa natural de querer cuidar e ajudar e fazer tudo pelos outros. Eu aprendi com essa profissão a me cuidar, né? E levou anos, viu? Levou anos. Eu era uma pessoa que tinha muito problema de torcicolo. Então, eu demorei para entender que eu tinha que dormir bem, que eu tinha que comer direito, que eu tinha que fazer exercício físico, me fortalecer, porque se eu não me fortaleço, não fortaleço meus músculos, eu não posso cuidar dos outros. Perfeito. Então, assim, a massagem, a massoterapia me ensinou que eu tenho que me cuidar primeiro, porque se eu não estiver bem, eu não posso cuidar de ninguém, né? Eu acho que isso é qualquer cuidador, né? Qualquer cuidador. Isso seria um aspecto que eu tenho reforçado muito, né? Sou médico e trabalho com paliativo e a gente reforça muito essa coisa da questão do se cuidar e do se deixar cuidar também, né? Eu acho que eu gostei da pergunta aqui, porque ela pergunta, e você quando você recebe a massagem? Né? Eu amo receber massagem, adoro. Eu gosto muito de dar. E eu aprendi a receber. Aprendi a receber. Mas foi posterior, então, também. Foi posterior. Eu não era uma pessoa de gostar de ser tocada. Interessante isso. Olha, interessante. Eu não fui uma pessoa que tive uma educação onde minha mãe e meu pai me tocavam. Eles não eram pessoas assim afetivas fisicamente. E a minha avó também não era. O meu pai era um pouquinho mais carinhoso que a minha mãe, apesar de ser muito bravo, o meu pai ainda tocava em mim. Meu pai fazia massagem quando eu tinha cólica, sabe? Mas eu não sou uma pessoa que gostava de ser tocada. Eu aprendi a ser tocada tocando. E aprendi a pedir ajuda, coisa que eu não fazia também. Ou seja, houve um progresso de consciência aí, Oh. né? A legal, profissão né? Porque às vezes a gente vê exatamente o oposto, né? A pessoa vai caminhando, ela vai se desconectando de si mesma, né? Cuidando dos outros. Na pandemia eu parei de fazer exercício porque a minha academia fechou e não tinha como. Depois eu parei de andar na rua com medo que eu ia ser assaltada no meu bairro. E aí eu me sinto muito mal de estar parada. O corpo parece que fala, escuta, vamos mexer. É muito interessante. Eu não tenho ideia da hora, como é que tá aí? Já estamos entrando nos 10 minutos finais e a gente tem que interromper antes de 1 hora para poder salvar, senão a gente não salva. Tá. Aqui, outra pergunta. E toque no momento da morte. Tenho vivenciado a última expiração e tocando até se desconectar da vida. Como que é essa tua experiência do tocar num momento tão delicado? Como que é? Olha, Luiz, eu toquei pessoas que estavam em fase final de vida, mas eu não toquei pessoas que estavam morrendo. Tipo assim, o papai tá indo embora e eu estava tocando. Mesmo porque do meu aprendizado de várias leituras, inclusive do budismo tibetano, eu aprendi que quando a pessoa está morrendo, ela não deve ser tocada. Porque ela precisa, o corpo espiritual, ele precisa se desconectar do corpo físico. E se você toca e estimula, você não deixa aquele corpo se desligar. Então, eu não sei se você deve ter aprendido isso também, né? Dentro do budismo tibetano. Mas existem toques específicos que podem ser feitos, né? Então, alto da cabeça. Isso, virar o corpo da pessoa de lado, tem um jeito, virar sobre o lado direito. Eu aprendi muita coisa. Na época que eu comecei a trabalhar no Emílio Ribas, eu li muito aquele livro o livro tibetano do Viver e do Morrer. Do Sogyal Rinpoche. Exato, ele foi um dos grandes mestres de mim. Libertador ler aquele livro. E eu nunca trabalhei com ninguém que estava morrendo, assim, prestes a morrer. Mas eu trabalhei no Emílio Ribas com pessoas que eu fui vendo ele definhar. A cada semana que eu ia, a pessoa ia piorando, piorando, piorando. E o toque era
cada vez mais sutil, mais suave, e foram nessas horas que eu usei o toque do Reiki, a terapia crânio-sacral, porque a terapia crânio-sacral, você pega em ossos duplos do corpo, por exemplo, no frontal e no occipital, e só fica pousando a mão. Ou você pousa fazendo um sanduíche na região torácica e no peito, no cardíaco. Você põe a mão por baixo e por cima e fica parado. Isso são toques de crânio sacral e o corpo vai mexendo. No meio das minhas mãos eu vou seguindo a fáscia. Quem está recebendo é uma sensação maravilhosa, porque mexe com o sistema... mexe com o líquido. Né? É maravilhoso, é muito sutil. Quem olhar eu fazendo esse toque vai dizer que eu tô com a mão parada. Isso, é isso mesmo. Mas eu não tô. Então, assim, tocar quem tá morrendo, eu acredito que deve ser como é com qualquer profissional de cuidado paliativo que está do lado, acompanhando o processo do parto ao contrário, né? Você ajuda a pessoa a fazer a passagem de uma forma mais suave, ou o massoterapeuta, o que ele pode fazer? Simplesmente segurar as mãos da pessoa ou fazer um toque em alguma parte, pode ser no cotovelo, pode no externo, um simples toque, ou no topo da cabeça. Então, quando eu oriento meus alunos que vão trabalhar com cuidado paliativo, ou que queiram cuidar de alguém na família que está morrendo, é tocar o mais suave e delicadamente possível e permitir que aquele corpo se desligue, né? Tem até a possibilidade do que alguns chamam do não toque, né? O toque não tocando, né? Tipo assim... Mas a presença. É a presença, isso. A presença do profissional. Quase uma posição de mão, né? Tipo, é uma coisa muito sutil. É a intenção. É a intenção de estar junto, Isso, eu estou aqui com você nesse momento. Então, isso eu acho que o capelão faz, o médico faz, né? Da experiência de ver os pacientes falecerem, eu já tive o privilégio de estar junto muitas vezes, é uma experiência, a gente fala luminosa, né? Ela é misteriosa, ela é sagrada, é de uma conexão super profunda. E você toca? Você, médico, como que é o teu toque? Eu toco, só que respeitando isso que você está falando. Tem toques muito sutis, com uma intenção de presença muito cuidadosa, de tentar acolher, de tentar facilitar o que precisa acontecer ali. Por exemplo, você toca o cuidador ou familiar que também está do lado, você costuma tocar ou você só toca o paciente? Vai depender da situação, porque não faz parte da minha prática o toque, né? A não ser como dentro do cuidado ali, não é uma prática. Mas no cuidado do paciente a gente vai examinar, né? E durante o exame, você pode fazer o toque. Sim. O exame pode intenção ser... é outro, né? É outro, Entendi. A gente vai ter que fechar. Ok. Se a gente for fechar, então, buscando assim esse espírito que está em todas as coisas, né? Qual que você acha que seria o espírito, né, por detrás do toque, da massagem ou da massoterapia, do jeito que você achar melhor de chamar? Qual que é o espírito que está por detrás de tudo isso? O espírito é de reverência ao corpo do... Reverência, respeito, cuidado, silêncio, unidade, presença. É tudo isso. Mas a reverência me pareceu tão bonito, porque é bem o que você está fazendo. É como se você estivesse reverenciando o corpo que está ali, né? De um respeito muito profundo, né? É reverência. Por que foi a primeira palavra que me veio? Porque é como se fosse o meu corpo. É a reverência ao meu próprio corpo no corpo do outro. Do outro. Nossa, isso. Entendeu? É isso. Perfeito. É esse respeito, porque podia ser eu lá, porque é isso, eu quero... É um respeito. Me lembrou demais o filme A Partida, sabe? Lindo, maravilhoso. A forma como aquele cara cuidava do corpo,
aquela Reverência, reverência reverência. imensa pelo corpo de alguém que teve uma vida e que agora E que está agora lá, não está lá, né? E mais isso lá. aí seria assunto para outra conversa, que são Isso, esse toque e esses cuidados do corpo que está morto, né? São os isso, cuidados com aquele o corpo morto, né? Que exato. também é uma coisa É isso, meu maravilhosa. amigo. Muito Muitíssimo obrigada. obrigado, foi maravilhoso. Foi Vamos ver se a mesmo. gente conversa mais, né? Tá bom, tô às ordens. Obrigado a todo mundo que assistiu, pelas Obrigada. perguntas, pela participação. Bom finzinho de feriado. É Até isso a aí. próxima. Tchau. Tchau, querido. Obrigada. Tchau.